Senhor, né? E já entrar no momento da palavra. Glória a Deus, da igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos estender nossas mãos aqui. Pai Santo, Pai bendito, Deus de poder e graça, nós já te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, este culto, Pai. Apresentamos diante de ti a vida do teu filho, Senhor, que vai ministrar a tua palavra neste momento, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida dele, a casa dele, Senhor, os projetos dele, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Pai, que a tua palavra vá, Senhor, e alcance, Senhor, cada coração nesta noite, Pai, e repousa em cada coração, Senhor, e ela faz aquilo que lhe apraz, assim nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Eu trago a paz do Senhor Jesus dos meus bispos, Bispo Márcio, Bispa Carla. Quem recebe nessa noite a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Está junto comigo a minha pastora, a pastora Marlene, a minha mãe, a evangelista Cida, a cooperadora Denise, para que juntos possamos propagar o Evangelho, porque é isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui. Amém? Muito feliz com o Senhor, porque grandes coisas, como já foi falado aqui, grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que nós estamos alegres. Muitas das vezes nós queremos ver aquilo que é tangível, nas nossas mãos, para que nós venhamos agradecer ao Senhor. Mas nessa noite o Senhor ele muda. Que nós venhamos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, pela porta que o Senhor abriu, porque nós podemos estar aqui nessa noite. E as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. No livro de Isaías, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nessa noite o Espírito Santo ele quer trazer à nossa memória aquilo no qual nós fomos chamados a fazer. O céu ele quer te lembrar nessa noite que você não foi, que nós não fomos criados, que nós não nascemos apenas por nascer. Nós temos um propósito, já foi dito isso, através da ministração do louvor aqui. Que o Senhor ele nos chamou, que desde o ventre já havia um propósito do Senhor. Que desde o ventre já havia um propósito do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Livro de Isaías, capítulo 61, amém? Que diz assim: a salvação é proclamada, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ordenamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja edificado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Pode se sentar? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. O livro de Isaías, nós estamos estudando, o capítulo que fala sobre a missão do Senhor, do profeta Isaías, representa como porta-voz do Senhor, enviado para anunciar uma mensagem de libertação. Aleluia. O Senhor ele enviou Isaías para consolar os que choram e dar esperança ao que estão de luto. O Senhor enviou Isaías para proclamar liberdade aos cativos, restaurar de coração abatido. O Senhor enviou Isaías para pregar as boas novas, cura, libertar, dar entendimento
tirar a angústia, trazer louvor. Esse é o significado geral de Isaías. Aleluia. E enquanto eu estudava essa passagem, o Senhor ele falava algumas coisas ao meu coração, né? E quando eu ministrava essa passagem, o Senhor ele falava que nós precisamos pregar o Evangelho. Porque nós, um dia lá atrás, quem não cresceu em berço, Evangelho, nós fomos alcançados pelo Senhor também. E quando nós fomos alcançados pelo Senhor, houve um missionário, houve um remanescente do Senhor. Para que eu e você estivéssemos aqui, houve um remanescente. O remanescente é aquele que permanece. O remanescente é aquele que, independente do cenário, ele está a apregoar o ano aceitável do Senhor. E o Senhor ele nos chama nessa noite para isso, para ser um remanescente, um porta-voz da palavra do Senhor. Como já foi falado aqui também, eu estava ali, eu falei, Jesus, eu já podia ir embora, porque a palavra, né, toda a revelação da palavra o Senhor já falou, no louvor, nas oportunidades, mas eu aprendi que o Senhor é uma fonte inesgotável. Quanto mais eu me aprofundo em Deus, quanto mais eu procuro Deus, mais Ele tem para liberar sobre a minha vida, mais Ele tem para me mostrar, mais profundo tem de Deus. Ele é uma fonte inesgotável. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Nós precisamos continuar a pregar e pregar missão. A palavra do Senhor. Eu estava ouvindo uma ministração sobre isso e a ministra que falava, era a pastora que falava, eu estava ouvindo uma ministração sobre isso e ela falava assim, que a missão ela é mais importante do que o missionário. A mensagem de Cristo é mais importante do que o missionário. Porque é ela quem vai salvar, é ela quem vai restaurar, é ela quem vai transformar. Porque a palavra do Senhor ela entra em lugares no qual nós não podemos entrar. Ela faz aquilo qual nós não podemos, com as nossas mãos humanas, com aquilo que nós temos, com os nossos recursos, nós não podemos fazer, mas a palavra do Senhor ela faz. Aleluia, Jesus. Mas para isso o Senhor ele procura os remanescentes. Aleluia. E nessa noite o Senhor ele vem achar em nós esses remanescentes. Aqueles que estão dispostos, aqueles que muitas das vezes somos nós, né, como falam, que colocam a dor, o sofrimento no bolso e segue adiante. E segue rumo ao propósito do Senhor. Porque ele entende que quando eu faço a obra do Senhor, que quando eu pleiteio, Salmos 35 diz isso, pleiteia a minha causa, quando eu pleiteio a obra do Senhor, o Senhor ele cuida dos meus, ele cuida da minha vida, ele cuida daquilo que eu preciso, do que nós precisamos, mas ele precisa dos remanescentes. Ele precisa, e muitas das vezes o cenário não vai ser favorável. Muitas das vezes nós vamos estar chorando, vamos estar enfermos, porque a palavra do Senhor diz, né, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ou seja, muitas das vezes o cenário não vai estar nada favorável, a porta vai estar fechada, a enfermidade vai estar sobre a minha casa, sobre as nossas vidas, mas eu tenho que pregar o Evangelho. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. E quando nós dizemos não à missão, quando nós retrocedemos, a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 10:38, que o justo ele vai viver pela fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Aleluia, Jesus. Quando nós dizemos não à missão de Deus, né, nós estamos dizendo não à libertação daquele que é viciado. Nós estamos dizendo não ao órfão. Nós estamos dizendo não à viúva. Nós estamos dizendo não à abertura de cadeias, à restauração de famílias. Quando nós dizemos, Senhor, eu não vou, Senhor, eu não vou falar, Senhor, eu não vou falar. Não. E o Senhor, ele me traz
Tiago 4,17. E ele traz duas escolhas para nós nessa noite. Porque Tiago 4,17 vai dizer assim: aquele que sabe fazer e não faz, comete pecado. Ele comete pecado. E o Senhor, Ele coloca para nós nessa noite o que nós vamos escolher. Pregar o Evangelho da cruz, pregar o Evangelho do Senhor, pregar que Ele é bom independente do meu cenário, ou pecar por omissão, ou pecar por desobediência, porque é um mandamento do Senhor, e te pregar o Evangelho. A escolha é minha, mas o Senhor, Ele vai requerer, porque aquele que sabe e não faz, esse sim comete pecado. Ou seja, não, a missão do Senhor, a palavra do Senhor, ela independe que eu tenha um cargo eclesiástico, ela independe que eu seja ungido a missionário, a pastor, a um evangelista, ela independe, ela não precisa, porque muitas das vezes essa é uma das barreiras, né, que nós encontramos. Ai, Jesus, mas eu não sei falar. Senhor, mas eu não sou missionário. Senhor, mas eu não vou para as nações. E como já foi falado aqui também, e o do lado, o irmão do lado? E a minha casa? Porque o meu primeiro ministério é a minha casa. É a minha casa. Não adianta eu ir falar sobre missões, eu pregar sobre missões e perder a minha casa. E perder os meus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós dizemos não à missão, é justamente isso. Nós estamos dizendo não à libertação daquele que é alcoólatra, daqueles que são viciados. Nós estamos escolhendo aonde a palavra do Senhor deve ou não entrar. Nós estamos escolhendo. E o Senhor não chamou a igreja para escolher, porque a misericórdia é dele, o poder é dele, a palavra é dele, você é dele. Então é ele quem escolhe. Aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes isso, né, acontece. Nós queremos escolher aonde, como falar, onde proclamar. Senhor, se tiver tudo bem, eu vou. Se não tiver, não vou, não falo. E nós acabamos, de uma certa forma, travando o propósito de Deus, de pregar o Evangelho, de vidas serem transformadas. Quando eu falo não, porque o Senhor, Ele já me capacitou. Já foi falado aqui desde o ventre, o Senhor já me conhece, e o Senhor já me capacitou. Por que nós não estamos fazendo? Por que nós não estamos fazendo? Porque nós já temos tudo para fazer a missão, tudo para pregoar a palavra do Senhor. Porque não é sobre mim, mas é sobre Ele. Não é sobre nós, mas é sobre Ele. É Ele quem salva. É Ele quem é a verdade. Porque a palavra do Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o Senhor nos deixou para mostrar esse caminho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. A misericórdia de Deus não pode ser apenas sobre a minha casa. Não pode ser apenas sobre os meus. Mas ela é para todos. O sacrifício de cruz é para todos do Senhor. A mensagem ela é para todos. Ela é universal. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Não foi só apenas pela minha casa, mas foi pela nossa, pelas nossas casas, pelas nossas vidas. E como nós fomos alcançados, como eu falei no começo, como nós fomos alcançados, há pessoas que precisam ser alcançadas também. Tem pessoas gemendo nesse momento. Enquanto nós estamos aqui sendo alimentados do louvor e da palavra, tem pessoas gritando de dor. Precisando do remanescente. Precisando de um abraço. Precisando de um Deus é contigo. Deus é o caminho, a verdade. Precisando disso. Há pessoas chorando. Dores, sofrimento. E o que a igreja do Senhor está fazendo?
que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa do Senhor. E a nação santa, ela não retrocede. E a nação santa, ela entende a visão de Deus e ela cumpre um propósito. E a nação santa, ela se levanta. Ela vai adiante. Aleluia. Glória a Deus. Aonde está essa nação santa? Aonde está o povo adquirido do Senhor? Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus Santo. Aleluia. O Senhor nos chamou para pregoar as boas novas a pessoas sendo levadas a ruínas por falta de posicionamento na igreja. Porque não há o remanescente. Porque nós estamos muitas das vezes, de vez a pregoar o evangelho, nós estamos recuando. Sendo que Lucas 12:20 diz que no momento certo o Espírito Santo vos encheria de toda a palavra que você e que eu devemos falar. Entende que não é sobre nós? Entende que não precisa de muito, mas precisa de um coração disponível. Mas precisa de um coração contrito, quebrantado, que sente. Jesus, eu estou aqui, Jesus me usa, Senhor, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande, mas o dono da chamada é grande, e se Ele chamou, Ele capacita, porque o Senhor, Ele não envia de qualquer forma, mas antes eu sou curado, eu sou transformado, nós somos curados, nós somos restaurados, o Senhor, Ele não envia de qualquer forma, e o Senhor, Ele não envia desarmado, mas antes Ele dá o louvor, Ele dá a palavra, Ele dá a oração, Ele dá a fé. É para isso que o Senhor deixou os dons. O que nós estamos fazendo com a chamada do Senhor. Não espere que o Senhor leve a fronteiras, que o Senhor passe fronteiras. Não, mas como foi falado, por isso que eu falei, eu já poderia ir embora, porque toda a passagem o Senhor já falou aqui. Tenho do lado, precisando. Mas muitas das vezes nós queremos ir para outro campo, para outro país, para outro continente, para apregoar as boas novas do Senhor, sendo que tem um do lado precisando. Aleluia, Jesus. Que nesta noite o Senhor, Ele venha nos despertar. Porque o Senhor, eis que Ele vem. E Ele vai cobrar dos remanescentes. Ele vai cobrar dos seus ministros. Daqueles que Ele chamou para a tua obra, Ele vai requerer. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Provérbios 24:12 diz assim: se disseres, eis que não o sabemos, porventura aquele que pondera os corações não entenderá? Aquele que atenta para a tua alma não saberá? Aleluia, Jesus. Ou seja, aquele que diz: eu não sei, Jesus, eu não sabia, Jesus. Sabia? Claro que nós sabíamos qual que era a mensagem do Senhor. Claro que nós sabíamos qual que era a função da igreja do Senhor, que é apregoar as boas novas do Senhor. Aleluia, Jesus. E essa passagem de Isaías nos ensina, né? Esse versículo nos ensina que nós não devemos fugir da nossa responsabilidade. Aleluia. Dizendo que não sabia, que não sabia o que estava acontecendo. Né? Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece as nossas prioridades. E como eu falei, por que quando eu entro na minha casa, eu já me posiciono como profeta, eu já me posiciono como servo e serva do Senhor e vou guerrear. E quando é missões, e quando é fora, e quando eu tenho que pleitear fora, eu recuo, eu retrocedo, eu escolho. Aleluia, Jesus. Porque eu creio que o missionário, o Senhor, Ele não fala um missionário de qualquer forma, escolhendo como tem que ir, escolhendo como tem que fazer. A palavra é do Senhor, a palavra é dele.
Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz algumas referências para a igreja. João capítulo 13 diz assim: porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus, ele deu um exemplo, né? E ele diz: obras maiores faríamos. Mas para essas obras maiores, para que essas obras maiores se concretizem, tem que haver os remanescentes. Marcos 8,36 diz: porque aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Ou seja, o que nós falamos é ganhar todo mundo, é escolher, mas perder a salvação. Aleluia, Jesus. Lucas 9:62 é uma palavra também bem conhecida, que diz: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, eu conheço a palavra do Senhor, eu sei para que Ele me chamou, eu sei qual é a mensagem que eu tenho que entregar. Aleluia, Jesus. Nós precisamos continuar pregando a missão do Senhor, a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia, aleluia. Que nessa noite nós venhamos deixar a missão ser feita através de nós. O Senhor, Ele conta comigo, Ele conta com você. Mas também é uma escolha, porque se eu não quiser fazer a obra, não para. É verdade. Ele levanta outro, porque eu não sou insubstituível. Eu não sou insubstituível. Se eu não quiser cantar, o Senhor, Ele levanta o coral inteiro. Se eu não quiser pregar as boas novas, Ele levanta todos os ministros que Ele quiser. Ele levanta todos os missionários que Ele quiser. Se eu não quiser fazer. Mas que nessa noite nós venhamos estar no centro da vontade do Senhor. Porque voltando aqui, a palavra do Senhor diz, né? E depois ouvi, voltando um pouquinho em Isaías diz. Isaías 6, capítulo 6, versículo 8 diz: e depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Que essa possa ser a nossa declaração. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. E o Senhor, Ele acredita em tudo que nós falamos. Então, se eu falo: Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, Ele vai cobrar esse eis-me aqui, envia-me a mim. Quando de fato precisar da mensagem, levar a mensagem do Senhor, Ele vai requerer isso. Ué, mas você declarou em alto e bom som? Parece que eu ouço o Senhor dizendo: você declarou em alto e bom som, eis-me aqui, envia-me a mim. Por que está retrocedendo? Por que está escolhendo pregar ou não pregar? Porque a palavra do Senhor fala: pregar em tempo e fora de tempo. Porque muitas das vezes nós achamos que os missionários, né, que os evangelistas da Bíblia, né, que Isaías, que Paulo e todos os outros estavam em momentos favoráveis para pregar a palavra. Mas não estavam. Não estavam. Mas eles apregoaram o ano aceitável do Senhor. Mas eles pregaram que Jesus é o Senhor, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como já foi falado aqui, a gente não sabe como eles se encontravam, mas eles estavam pregando. Foram açoitados, mas estavam pregando. Foram humilhados, mas estavam pregando. Foram barrados, mas estavam pregando o Evangelho do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: porque o Senhor, Ele sonda os vossos corações.
Enquanto eles ministravam, por não desistir, por não retroceder, a missão ela era concluída com sucesso. Ela tinha êxito. A palavra ela não era apenas uma palavra, mas ela ia, e como Isaías diz, né? Ela ia e ela não voltava vazia, mas antes ela ia e ela cumpria o propósito do Senhor, porque eles iam, porque eles entendiam que a missão, que a palavra, que o propósito era muito maior que o cenário que eles estavam vivendo. Eles entendiam, então eles deixaram ser usados pelo Senhor, crendo que o mais o Senhor faria. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus. Santo, santo é o teu nome. Aleluia. Como nós já falamos aqui, no momento certo, o Espírito Santo vos ensinaria, né? Vai ensinar, vai nos mostrar, vai nos dar a palavra que nós devemos fazer, que nós devemos falar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Porque uma das coisas que acontece também para não pregoar as boas novas do Senhor é que eu não sei a Bíblia, eu não sei falar. Mas o seu testemunho? Mas o que o Senhor fez? Eu não estou anulando que não tem que estudar a palavra, tem que estudar. Porque Timóteo diz que o bom obreiro, ele manuseia bem a palavra. Ele sabe a palavra. Mas, e quando nós não temos esse conhecimento, mas nós temos um testemunho. E o que Deus fez? Eu sei o que Deus fez por mim. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei que grandes coisas fez o Senhor sobre a minha vida. E houve um remanescente que foi enviado do Senhor para enviar a palavra, para falar da palavra, para me ensinar a palavra. E pela misericórdia do Senhor estamos aqui. Porque houve um remanescente. Houve alguém que muitas das vezes não tinha o estudo bíblico, mas tinha a fé, tinha um coração disponível, porque é isso que o Senhor procura nessa noite. Um coração disponível. Então o Senhor, Ele olha, Ele usa e Ele faz. E Ele realiza. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que nessa noite nós não venhamos apenas querer somente pregar em momentos oportunos. Que a misericórdia, que nós não venhamos querer que a misericórdia do Senhor, que a palavra do Senhor chegue apenas sobre mim e sobre a minha casa, mas que nós venhamos ser usados também como atalaias do Senhor, para levar também a palavra, porque nós não podemos apenas só receber a palavra do Senhor, mas também nós temos que levar a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Santo, 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 Deus. Aleluia, Jesus. Porque não há diferença. A única diferença que tem do povo de Deus, os de lá de fora, é a declaração que nós fazemos todos os dias, que o Senhor é o nosso Deus, que só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Que nós não venhamos olhar o cenário, mas que nós venhamos apregoar o nome aceitável do Senhor. Que nós não venhamos olhar a condição que está, mas que nós venhamos apregoar o nome aceitável do Senhor, a missão do Senhor, que Ele é bom, que Ele é o único, não é um dos, mas Ele é o único caminho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que nós venhamos pleitear essa causa e declarar como Neemias declarou: estou em uma grande obra e eu não posso parar. Porque nós vamos ter luta. O nosso descanso, ele não é aqui, ele é na eternidade. O bispo, ele estava ministrando e ele disse isso. Nós que temos essa missão, nós não podemos parar.
Aleluia, Jesus. Porque a palavra do Senhor diz: não foste vós quem me escolheu, mas eu vos escolhi a vós, diz o Senhor. Foi o Senhor quem nos escolheu. E Ele deu um propósito específico para cada um de nós. Um prega, o outro canta, mas tudo tem um propósito: o reino de Deus. Propagar o Evangelho de Deus. Levar as boas novas. Não é apenas o evangelista, não é apenas o missionário, não é apenas o presbítero, não é apenas o pastor, mas é todo aqui, todos, independente de unção eclesiástica, é todos. O Senhor chama todos. Aleluia, Jesus. Porque a palavra do Senhor diz, né? Muitos são chamados, é isso, né? Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Não, mas todos são. Mas o que vai diferenciar é a disponibilidade. É se eu vou ou se eu não vou. Ah, Senhor, eu vou, mas até aqui. Eu vou falar da palavra, eu vou levar o ID, mas até aqui. Porque se eu passar daqui vai me comprometer. Então, não dá. Então não dá. Porque nós sabemos que quando Jesus foi, enquanto cumpria o seu ministério, ele foi por inteiro. Ele se entregou por inteiro. Ele entregou a palavra, ele semeou a palavra por inteiro. Não foi pela metade. Então que nessa noite nós venhamos entregar a palavra do Senhor. Aonde nós estivermos. Cumprir o ID do Senhor. Porque eu estava conversando com a minha bispa esses dias e ela disse assim: você pode ser a única Bíblia que o mundo vai ler. Nós podemos ser a única Bíblia. O único contato que vai ser. E o que nós estamos semeando? E o que nós estamos levando? Meu Deus! Qual é a palavra? O que eu estou refletindo? Porque tem um louvor, né? Você é um espelho. O que eu estou refletindo? O que está saindo de mim? Qual que é a mensagem que eu estou proclamando do Senhor? Aleluia, Jesus. Que nessa noite o Senhor ele venha nos dar discernimento, estrutura, estabilidade. Que o Senhor ele venha nos dar oportunidade. Nós venhamos a cada dia buscar estar mais e mais preparados para levar a palavra do Senhor. Porque muitas das vezes a gente não tem pessoas que se vão, mas tem gente que é no ônibus, como já foi falado, tem pessoas que é no ônibus, tem pessoas que é na rua de casa. E nós temos que ter, Deus é bom, Deus ele salva, Deus ele cura, Deus ele é caminho, Deus ele restitui, Deus ele faz aquilo que está morto ressuscitar, voltar à vida. Ele pode, ele é grande, ele é soberano, ele é maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, pai da eternidade, e o justo juiz. Ele é fiel, e ele foi fiel para conosco. Então que nós venhamos ser fiel para com o Senhor também. Porque Jeremias vai dizer que o Senhor ele vela pela palavra dele para cumprir. Então que nessa noite o Senhor ele venha achar isso em nós também. Senhor, eu vou cumprir a tua palavra. Eu disse, Senhor, que eu iria pregar até o Senhor me levar. E eu vou cumprir. E nós vamos cumprir. Porque nós entendemos, porque nós somos uma igreja que entende que o propósito é muito maior e que a missão é muito maior do que o missionário e que a mensagem ela é muito maior que o missionário. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus.
É Deus. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Grande Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, Jesus. Levantamos, Senhor, como nação forte, Pai. Nação, Pai, sacerdócio real, nação santa, porque é para isso que nós fomos chamados, Jesus. Para levar a tua palavra, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Uma onda chegará e destruirá cadeias e libertará a terra, desfazendo seduções, o engano das nações. Toda a terra se encherá quando a taça derramar e a onda provocar. Vem com tua onda, enche a terra, traz avivamento aos 5 continentes. Vem com tua onda, vem da eternidade, correntes de poder sobre toda a humanidade. Aleluia, Jesus. Vem, Senhor, com tua presença, Pai. Vem, Senhor, com tua palavra, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Uma onda chegará e destruirá cadeias, libertará a terra, desfazendo seduções, o engano das nações. Toda a terra tremerá quando a taça derramar e a onda provocar. Vem com tua onda, desce a terra, traz avivamento aos 5 continentes. Vem com tua onda, vem da eternidade, correntes de poder sobre toda a humanidade. Vem com tua onda, enche a terra, traz avivamento aos 5 continentes.
pelo convite. Foi até aqui que o Senhor me deu. E aquilo que eu não consegui expressar, que o amado Espírito Santo, a fonte inesgotável, ele possa continuar falando e nos conscientizando do propósito do Senhor.